E aí galera, beleza? Hoje a gente vai fazer aí uma revisão rápida da parte de lentes, principalmente aí porque é um assunto importante, tem caindo muito em prova, é um assunto que é pertinente, então a gente vai começar discutindo isso aqui num primeiro vídeo experimental que a gente vai fazer, possivelmente a gente faça vários, então volta aqui outras vezes, né, no canal para ver se você encontra mais informações. A tendência é que em breve a gente tenha mais informações aí para discutir com vocês sobre assuntos diversos em física. Hoje a gente vai começar falando de lentes e dentro desse tema lentes a gente vai falar de dois tipos, as lentes convergentes e as lentes divergentes. Dentro desse assunto a gente vai discutir um exercício e vai resolver eles. Talvez não fique tudo num vídeo só, então vai olhando aí os vídeos na timeline aí, vai vendo se eles estão na sequência para você poder acompanhar, porque se ficar muito grande a gente vai separar em mais de um, beleza? Então vamos lá, vamos fazer um comentário agora sobre os tipos de lentes. Então olha só, gente, com relação às lentes, tem aí as lentes convergentes e as lentes divergentes. No total, você tem 6 lentes. Isso porque, no caso da lente, a luz vai vir por um lado, atravessar ela e sair pelo outro. Pelo fato da luz poder passar por duas superfícies ópticas diferentes, você cria a possibilidade de ter combinações diferentes para uma mesma finalidade. O primeiro caso, das lentes convergentes, a gente tem 3 tipos possíveis. As lentes do tipo biconvexa, que tem as duas faces convexas para fora. A lente do tipo plano-convexa, que é reta de um lado e convexa para o outro. E a lente côncavo-convexa, que é convexa para um lado e côncava para o outro. A característica comum a todos os 3 tipos de lentes convergentes é que as bordas das lentes são mais finas, as extremidades das lentes são mais grossas. Não é à toa que, por causa disso, na hora de fazer a representação gráfica, a gente traça uma linha vertical perpendicular ao eixo, que a gente chama de eixo principal, e nessa linha a gente coloca as extremidades de seta apontadas para fora. Extremidades de seta apontada para fora significa que a gente tem a parte mais fina para fora, a parte mais grossa para dentro. Todas as lentes convergentes são lentes que, obrigatoriamente, têm a parte interna mais grossa e as extremidades mais finas, tá? No caso das lentes divergentes, é o oposto. Apesar de ter a mesma regra, de você trabalhar com a possibilidade de ter 3 lentes, você vai ter nas extremidades a parte mais grossa, mais espessa, e no centro a parte mais fina. Então a gente tem a lente do tipo bicôncava, que é côncava para os dois lados, partes de fora mais grossas, parte central mais fina. A plano-côncava, de um lado é plana, do outro lado tem uma concavidade, um buraco para dentro, partes externas mais grossas, parte interna mais fina. E a convexo-côncava, que tem que ser mais grossa nas extremidades, mais fina no centro. Se por acaso o desenho não for muito simples de entender para esses dois casos, é porque fazer o desenho delas na lousa talvez não seja tão rápido e fácil assim. Tá? Se precisar qualquer coisa a gente coloca aí uma imagem para substituir aí para vocês entenderem melhor. Na hora de fazer a representação gráfica aqui, na hora de fazer o desenho, a gente faz também a linha perpendicular, mas no caso dessa linha perpendicular, a gente vai fazer com as pontas de seta virada para dentro. Isso indica que a extremidade é mais grossa e a parte interna é mais fina. Então a gente tem os dois tipos de lentes, as lentes convergentes e as lentes divergentes. Para todas elas é possível fazer construções, mas a gente vai focar nas equações das lentes. É o próximo assunto que a gente vai falar. Então, gente, as equações para resolver os problemas com lentes são duas, e por sinal são as mesmas duas equações que já foram usadas em outras ocasiões para resolver problemas com espelhos. Normalmente o tema lentes, que fica dentro de refração, é estudado depois de estudar a reflexão e os espelhos esféricos, côncavo e convexo. Então, se por acaso você já estudou eles, você já viu essas relações. É a equação 1 sobre F igual a 1 sobre P mais 1 sobre P', que quer dizer 1 dividido pelo ponto focal igual a 1 sobre a distância do objeto até a lente, dividido por 1 sobre P', que é a distância da imagem até a lente, certo? A outra equação é a equação do aumento linear transversal. Esse A aqui, ele corresponde a quanto o número vai ficar maior ou menor em relação ao objeto. A gente tem duas igualdades possíveis quando a gente trabalha com aumento linear transversal. Uma é a menos P' sobre P, onde a gente faz a divisão do menos P' dividido pela posição P, distância da imagem até a lente, dividido pela distância do objeto até a lente. E a outra igualdade possível é a igualdade I dividido por O, a altura da imagem dividido pela altura do objeto. Então a gente tem essas duas possibilidades de equação e você deve escolher uma ou outra de acordo com a necessidade.
Ou você vai fazer aumento linear igual a menos P' sobre P, ou aumento linear igual a I sobre O. Depende da situação, depende do problema que você está trabalhando. O que a gente vai fazer agora é pegar um problema que envolva um caso de lentes ou convergentes ou divergentes para resolver. Tá? E aí a gente vai pegar um exercício desde o começo e fazer a solução dele até o final para ver onde é que a gente aplica essas equações. Beleza? Então, gente, tá aí um exemplo para a gente poder se relacionar com esse problema. Então a gente tem aqui, ó, um objeto com 2 centímetros de altura, tamanho do objeto, se encontra a 4 centímetros de distância de uma lente convergente. Então essa é a posição P, distância do objeto até a lente. A indicação aqui é de que a lente é do tipo convergente. As lentes convergentes são as que têm ponto focal positivo. Se por acaso um exemplo fosse com lente divergente, na hora de fazer a conta, o nosso foco seria foco negativo. Então aqui está dizendo que tem centro de curvatura de 4 centímetros. Esse é o valor do C. E a gente vai ter aí duas solicitações. Uma, determinar a distância da imagem até a lente. Então na letra A, a primeira coisa que a gente quer saber é o ponto P'. E na letra B, a altura da imagem e seu aumento linear. Então a gente quer saber o valor de I, a altura da imagem, e o aumento linear transversal, o valor de A. Tá? Então, essas são as nossas buscas nesse problema, beleza? Vamos em frente, agora a gente vai começar a resolver o exemplo, vou marcar os dados na lousa para vocês, vocês vão ver a mágica da edição, vai aparecer tudo aí e a gente já começa a resolver, beleza? Então, gente, agora chegou a hora da gente resolver o exemplo. A gente tem as informações que a gente retirou lá do texto do exemplo, que é a altura do objeto, 2 centímetros, a distância do objeto até a lente, 4 centímetros, e o centro de curvatura da lente, também 4 centímetros. Na letra A, a primeira coisa que a gente quer determinar é o valor de P', distância da imagem até a face da lente, certo? Para isso, eu preciso preparar o meu sistema para calcular com a primeira equação, 1 sobre F igual a 1 sobre P mais 1 sobre P'. O problema é que eu não tenho foco, eu só tenho centro de curvatura. Então eu tenho que primeiro calcular o ponto focal. Foco é metade do tamanho do centro de curvatura. Nesse caso, a gente está dizendo que vai pegar 4 centímetros e dividir por 2. Vamos ter então um ponto focal de 2 centímetros. Com o foco já conhecido, aí a gente pode passar para resolver a equação. Vamos ter a equação 1 sobre F igual a 1 sobre P mais 1 sobre P'. Substituindo os dados conhecidos, a gente vai ter 1 sobre 2 igual a 1 sobre a distância P, que a gente viu aqui que é 4, mais 1 sobre P', que é quem a gente quer saber. Agora a gente vai poder resolver. Já temos o ponto focal, temos a equação, é só isolar o P' e encontrar o valor. Vamos lá. Então, gente, seguindo aí com a nossa resolução, a gente tem o seguinte. A gente já tinha encontrado as substituições do ponto focal, que era 2 centímetros, e do ponto P, distância do objeto até a lente, que era 4 centímetros. Para determinar, então, a distância da imagem até a lente, a gente tem que isolar 1 sobre P' na equação. Para fazer isso, a gente pega esse 1/4 que está desse lado da igualdade e faz a transição pela igualdade, em que vai ter a inversão do sinal. Vai ficar, então, 1 sobre P' igual a 1 sobre 2, que já estava do outro lado da igualdade, menos 1/4, que era o número que fez a transição. Se de um lado ele era positivo, passou para o outro negativo. Aqui, para eu poder resolver, eu tenho uma operação com frações de subtração. Então, eu vou ter que fazer MMC entre os dois números. Nesse caso, esse MMC, já que 4 é múltiplo de 2, vai ser o próprio 4. Mas poderiam ser números diferentes se por acaso não fossem múltiplos. Aí tem que fazer a decomposição em fatores primos, todo aquele processo. Então aqui aparece o 4 como denominador comum e a gente vai fazer aquela regrinha. 4 dividido por 2 dá 2, 2 vezes 1, 2. 4 dividido por 4 dá 1, 1 vezes 1, 1. Aí a gente já pode subtrair o numerador do outro e a gente vai ter que 1 sobre P' é igual a 1/4. Como a gente quer saber o valor de P' e não o valor de 1 dividido por P', tem que fazer a multiplicação em x e você encontra que P' vale 4 centímetros. Então a gente já descobriu a distância da imagem até a lente. Ela vale 4 centímetros, de acordo com o que a gente verificou aqui. Beleza? Na sequência, o que a gente vai fazer é a letra B do nosso exemplo. Descobrir a altura da imagem e descobrir o aumento linear transversal. Beleza? Agora a gente vai resolver a letra B. Na letra B, a primeira coisa que a gente vai fazer é determinar a altura da imagem, para depois a gente se preocupar com o aumento linear transversal.
tanto para uma coisa quanto para outra, a gente usa a segunda equação. Aumento linear igual a menos P' sobre P igual a I sobre O. Reparem uma coisa, como a gente acabou de calcular o ponto P', esse que está marcado em azul, ou 4 centímetros, a gente já sabe o ponto P', a gente já sabe a distância do objeto até a lente, o ponto P, e a gente sabe a altura do objeto. Já que a gente tem 3 dessas 4 informações, a gente vai calcular por aqui, menos P' sobre P igual a I sobre O. Para a gente fazer essa conta, basta a gente fazer a substituição dos valores conhecidos. O valor do P' é 4 centímetros, ganha sinal de menos, vem da fórmula, é menos P' sobre P, então vai ficar menos 4 centímetros dividido pelo ponto P, que a gente já sabia antes, 4 centímetros. Isso é igual a I dividido pela altura do objeto, que são 2 centímetros. Aqui para calcular o I, o que a gente faz? Pode fazer a conta entre os dois números, centímetro aqui cancela com centímetro, menos 4 dividido por 4 deu menos 1. E esse 2 centímetros que desse lado da igualdade está dividindo, faz a transição pela igualdade pela operação inversa. Se desse lado ele divide, quando faz a transição ele multiplica. Fica menos 1 vezes 2, então a imagem vai ser de menos 2 centímetros. O que isso daqui significa? Primeiro, significa que a imagem é invertida. O sinal de menos indica que ela fica de ponta cabeça em relação ao objeto. Segundo, significa que ela tem o mesmo tamanho do objeto. O objeto tem 2 centímetros, a imagem também tem 2 centímetros. A diferença é que ela está de ponta cabeça. Agora vamos ver o que acontece com o aumento linear numa situação como essa. Beleza? Essa é a última parte do nosso exemplo. Aqui a gente vai calcular agora o aumento linear transversal. Como a gente acabou de identificar a altura da imagem, a gente vai fazer com a altura da imagem dividido pela altura do objeto. Caso você tivesse optado por fazer menos o ponto P' dividido pelo ponto P, a resposta deveria ser absolutamente igual, uma vez que a gente tem dupla igualdade aqui. Então, tanto faz o caminho que você escolhesse. No nosso caso, substituímos a altura da imagem pelo valor que a gente acabou de calcular, menos 2 centímetros, e dividimos pela altura do objeto, que era a informação dada pelo problema, também 2 centímetros. Um número dividido por ele mesmo vai dar 1, como tem um sinal de menos, fica menos 1, centímetro cancela com centímetro. Aumento linear é uma grandeza adimensional. O que isso quer dizer? Não tem unidade. E o que isso significa pra gente, quando a gente tem uma resposta de aumento linear igual a 1? Quer dizer que o tamanho da imagem é igual ao tamanho do objeto. As classificações do aumento linear transversal, ou melhor, do módulo do aumento linear transversal, desprezando os sinais, só querem dar pra gente a informação de que a imagem é menor que o objeto, ou igual ao objeto, ou maior que o objeto. Então depende do número. Se ele fica entre 0 e 1 em módulo, é menor que o objeto. Se ele é igual a 1, como é o caso, ele é igual ao objeto, a imagem é igual ao objeto. E quando o módulo é maior do que 1, quer dizer que a imagem é maior do que o objeto, aquele número de vezes que aparece no valor do módulo do aumento linear, certo? Então, gente, agora que a gente concluiu o exemplo, para quem tem alguma eventual dúvida, poder sanar também, a gente tem aí a construção gráfica que corresponde à mesma situação. A gente tem um objeto a 4 centímetros de distância, repara que isso significa que ele está exatamente sobre o centro de curvatura, na mesma posição. E aí a gente traçou 2 raios, raio que vai paralelo, atravessa passando pelo ponto focal, aqui foco imagem, e o raio que vai passando pelo ponto focal atravessa paralelo ao eixo principal, aqui foco objeto. E aí eles vão se cruzar, no ponto de cruzamento vai ser o local onde vai aparecer a imagem. Se os 2 raios incidentes passam pela ponta do objeto, os 2 raios refratados vão se cruzar onde deve aparecer a ponta da imagem. E a gente tem a imagem com o mesmo tamanho do objeto, como a gente tinha visto na hora que a gente fez as contas. Aqui 2 centímetros, aqui menos 2. E com a mesma distância, 4 centímetros, só que uma distância do outro lado no plano real, já que o propósito de uma lente é que a imagem se forme do lado contrário de onde está o objeto. Agora, com relação a esse exemplo e outros exemplos que vocês possam fazer, a única diferença é que se a lente for do tipo divergente, ponto focal ganha um sinal de menos na frente. Todos os demais processos seguem o mesmo caminho que a gente montou aqui para situações similares. É isso, gente. Bons estudos, boa preparação, boa prova em breve. Então, gente, eu sou o Fabrício, sou professor de Física, estou aqui então para dar esse apoio aí para vocês, né? É claro que habitualmente a maioria dos meus alunos vão estar vendo isso, mas caso você não me conheça e tenha caído nesse vídeo por acaso, diz aí se você gostou do nosso trabalho, deixa um like aí pra gente e deixa qualquer comentário aí embaixo se você ficou com alguma dúvida, se você quer mais alguma dica. Então daqui pra frente, pode ser que você encontre muito mais coisa aqui, volta aqui pra conferir, beleza?